Sejam todos bem-vindos ao canal Luz do Entendimento. Estamos aqui para mais uma vez glorificar o nome do Senhor através da sua santa, gloriosa palavra. Essa palavra tão linda e maravilhosa que nos restaura, nos transforma a cada dia. Então vamos lá para a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 13. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Quantas coisas acontecem de ruins porque a pessoa não consegue refrear sua língua. As pessoas, elas começam a falar das coisas sem saber. Às vezes a pessoa não sabe o que o outro está passando, mas ela abre a boca e ela começa a julgar, sem conhecer, sem saber, por força do hábito, julgando as pessoas, sem saber o que realmente as pessoas passam. E hoje a nossa historinha é sobre isso. A palavra aqui está falando: pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Os lábios, eles transgridem, eles falam coisas que não são corretas. O ser humano, ele comete muitas injustiças através da língua, através dos lábios, através das palavras mal faladas, palavras que às vezes feram e machucam mais do que um tapa, mais do que uma surra. A palavra, ela tem poder para erguer uma vida, mas ela tem poder para destruir uma vida também. As palavras, quando elas são faladas na hora errada, de forma errada, elas acabam com a vida de uma pessoa. Então vamos para a historinha? Um rapaz, ele fez uma aposta com os amigos dele. Ele morava num lugar muito frio, e nessa época do ano de muito frio, ninguém ousava ir para as montanhas mais altas, onde só tinha gelo e neve. E ele fez uma aposta com seus amigos. Ele disse assim: eu aposto com vocês. Então ele fez uma aposta com os amigos dele assim: nesse tempo tão frio, eu vou sobreviver uma noite inteira na montanha. Ai, os amigos falaram: apostado. E ele então pegou um livro, uma vela e subiu para o alto da montanha. Foi a noite mais terrível da vida dele. Ele ficou lendo lá aquele livro, tremendo de frio, com aquela vela, e no outro dia, como ele relata na história, mais morto do que vivo, ele foi contar para os amigos dele que ele tinha sobrevivido. Apareceu para os amigos dele: olha, eu sobrevivi aqui. E então os amigos não queriam. Quando viram que ele realmente sobreviveu aquela noite toda, eles não queriam pagar o valor da aposta. E aí eles começaram a achar coisas para poder não pagar. E aí eles disseram assim: mas você não levou nada? Nada mesmo? E então ele respondeu assim: eu levei sim, eu levei apenas um livro e uma vela. Porque eles perguntaram assim: você não levou nada para se aquecer? Ele disse: eu levei apenas um livro e uma vela. Ah, você levou uma vela, perdeu a aposta. E todo mundo: perdeu, porque eles não estavam querendo pagar, não é mesmo? Aí claro que ele já achou aliados rapidamente, né? Porque para essas coisas você sempre encontra apoiadores. E os outros amigos que também não queriam pagar a aposta, na mesma hora já: não, perdeu a aposta, levou uma vela. Ele falou: tá bom então, se vocês acham que eu perdi a aposta, beleza, tranquilo. Pegou as coisinhas dele e foi para casa recuperar suas forças. Passado alguns meses, ele convidou aqueles mesmos amigos para jantar na casa dele. E ótimo, que beleza, vamos lá. E quando chegaram, conversa vai, conversa vem, e nada daquele jantar ficar pronto. De repente, um dos amigos falou: nossa, mas que hora que vai sair essa janta? Porque a gente tá todo mundo aqui com fome e até agora nada, nós já estamos aqui esperando há quase 2 horas. Então um amigo dele chamou eles: vem aqui ver a janta que eu tô preparando para vocês. Quando eles chegaram lá, para surpresa deles, havia uma vela com uma panela de água embaixo, a vela acesa, e uma panela de água esquentando com o fogo daquela vela. Aí aquele homem olhou, colocou a mão assim no queixo e falou assim: estranho, a água não tá nem mesmo morna, a água ainda continua fria, mas eu coloquei essa vela desde ontem à tarde. E ali aqueles homens entenderam bem o recado. Eles viram que não era possível ele ter sobrevivido com aquela vela, que aquela vela não ia fazer diferença nenhuma no frio intenso que ele viveu lá em cima naquela montanha. E muitas vezes, irmãos, essa história a gente nos remete a muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, no dia a dia dos nossos irmãos, quando a gente julga as pessoas. Não, mas não deve ter sido tão difícil assim. Não deve ter sido tão, nem é pra tanto. Você não sabe a luta que ele tá passando. Você não pode comparar
comparar, a gente tem mania de querer comparar, mas eu sofro mais, mas a gente não sabe como que é a vida da pessoa, tudo que ela tem passado, a forma, tudo que ela tem vivido, os gigantes que ela tem enfrentado, os leões que ela tem que matar todos os dias. Às vezes é a mesma situação, mas cada um encara de uma maneira diferente. Essa caneta aqui, eu movo ela com toda facilidade, eu movo, eu giro. Agora uma formiguinha não. Uma formiga consegue mover essa caneta? Não consegue. Então aquilo que para mim é fácil, às vezes para o meu irmão ele não vai conseguir mover. Por quê? Porque ele não tem às vezes a força, a estrutura que eu tenho. A gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter esse discernimento. Às vezes você passa pela mesma situação. Ah, eu também passei por isso e nem é tão ruim assim. Quer ver um outro exemplo? Ah, eu passei pelo Covid e sobrevivi bem de boa. Já o outro teve sequelas, porque o organismo dela não é o mesmo teu. Às vezes ela tinha alguns outros problemas de saúde que agravaram. É o mesmo vírus. Uns sobreviveram, outros não. Então a gente não tem que medir a dor das pessoas pela nossa. A gente tem que ser mais compreensível. Esse homem ensinou nessa história isso. Ele não se conformou. Tudo bem, eu vou perder o dinheiro, eu perco o dinheiro da aposta, mas vocês vão ter que entender o que eu passei lá em cima. Vocês vão ter que entender que uma simples vela jamais iria me aquecer. Que a vela não aquece, né? Na verdade, ele levou a vela para ele poder ler o livro que ele levou, e ele ficou a noite toda lendo aquele livro para tentar distrair a sua mente, para não ficar pensando naquele frio, aquele vento cortando o seu rosto. Então vamos, com essa história de hoje, querido, começar a pensar que às vezes a luta do meu irmão, para ele tá sendo difícil, né? Porque qual que é a nossa tendência? Nossa, que drama! Mas só quem tá vivendo ali sabe o que tá passando, quais são as suas forças, sabe até onde vai a sua força. Então, ao invés de criticar o mundo, a vida em si, ela já é tão amarga, e ela ficaria muito melhor se houvesse mais compreensão, principalmente nós que levamos o nome de Jesus na nossa vida. Olhar a vida dos irmãos de outra maneira, sem tanto julgamento. Hoje em dia tem tantos juízes por aí. Só um é o justo juiz. Mas eu diria assim que não o problema não é muitas vezes só julgar, mas além de julgar, condena. Muitas condenações. E nós também erramos, nós também precisamos. Então que essa história hoje venha nos fazer refletir isso. Quando uma pessoa falar alguma coisa, ao invés de você ter aquele impulso mas acho que não é tanto assim. Mas será que, se ela tá falando que ela passou por isso, é porque ela passou? Claro que a gente sabe que tem pessoas que também exageram, né? Tem pessoas que supervalorizam a sua dor de uma maneira também surreal, sobrenatural, né? Mas não é esse o objetivo. Vocês estão conseguindo entender qual é a mensagem de hoje para nós. É não julgar a dor do outro, a dor do próximo, tentar compreender, tentar ser um pouco mais humano. Porque com a medida com que nós julgarmos, nós também seremos julgados, exatamente. Como eu falei no vídeo de ontem, é bom quando você se sente amparado, quando você vê que tem alguém orando por você. Então que hoje você esteja orando por alguém, porque amanhã vai ter alguém orando por você, sempre tem. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar, Deus sempre levanta alguém para nos auxiliar. E o Espírito Santo ele vai nos ensinando a cada dia. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Conforme você vai dando lugar para falar coisas ruins, para julgar as pessoas, o mal ele vai se enlaçando. Mas o justo sairá da angústia. Então esse rapaz da história, ele foi julgado, ele foi condenado. Não vamos pagar a aposta, você não ganhou não. Mas ele mesmo fez justiça, ele falou, não, no tempo certo. Aqui a historinha falou, demorou alguns meses, ele esperou a poeira baixar. Tudo bem, não é pelo dinheiro, mas eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados. Que ele esperava daqueles amigos uma palavra de incentivo, uma palavra de, talvez até um elogio. Nossa, parabéns, cara, você conseguiu. Mas não foi isso que ele teve. Ele teve ali você não levou nada mesmo para se aquecer? Eu levei uma vela. Então você perdeu a aposta. Sempre o dinheiro falando mais alto do que qualquer coisa, do que uma amizade, do que tantas coisas. Vamos guardar essa palavra aqui no nosso coração. Para pensar antes de falar. Quantas coisas poderiam ser evitadas? Quantas tragédias poderiam ser evitadas se as pessoas pensassem mais antes de falar, antes de digitar as coisas? Hoje em dia, com essa rede social, tá para o mal se alastrar, como diz aqui, para o mal se enlaçar, é muito fácil. Palavras mal compreendidas, a pessoa não pensa, tá escutando o áudio, nem chegou na metade, já tá lá digitando, causando a discórdia. A entonação com que as coisas são lidas
lidas. Você lê uma mensagem escrita, geralmente a entonação que você cria na tua cabeça já é de crítica, como aquela história lá do telegrama. Olha aqui o que ele escreveu aqui, ó. Faz café que eu já tô chegando. Não sou a empregada dele. Aí o esposo pega. Não tá escrito assim. Claro que tá. Olha aí, faça o café que eu já tô chegando. O esposo pegou aquele telegrama e falou assim, não, ele tá dizendo assim, faça o café, já estou chegando. E aquela mulher ficou sem palavras, porque a gente sempre cria na nossa mente, na nossa cabeça, uma entonação brigando, xingando, e às vezes não é aquilo que a pessoa quis escrever. Então a gente tem que começar a deixar mais o Espírito Santo, o amor de Deus inundar nossas vidas. Hoje, nesses grupos de WhatsApp, nesses grupos, nessas redes sociais, tanta confusão, tanta discórdia, e a gente tem que começar a pedir e orar, Senhor, que haja paz. Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que nós temos que ser apaziguadores. E muitas vezes os crentes estão lá, jogando lenha na fogueira. Vê uma mensagem no grupo da família, vai, em vez de apaziguar, falar, mas acho que foi isso mesmo que ela quis falar. Meu Deus, vai lá, incentivando ainda as pessoas a brigarem. E não é essa conduta que nós temos que ter diante do Senhor. Então vamos aprender com essas historinhas, vamos aprender com a palavra de Deus, a nos calar mais, a orar mais, a interceder mais, e a viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Uma vida que, se nós temos o príncipe da paz em nosso coração, aonde nós estivermos, nós temos que pregar essa paz, nós temos que viver essa paz, e nós temos que mostrar essa paz. Muitas vezes, não só com palavras, mas com o nosso próprio viver, tem que falar mais alto. Aonde nós estamos hoje? Será que as pessoas têm prazer em estar conosco? Será que elas sentem paz a estar conosco? Não, eu vou ficar do lado da Kátia, porque a Kátia me transmite uma paz. Ou será que, eu não vou ficar no meio dessa tribulada aí? Nós temos que contagiar as pessoas com sentimentos bons, com a presença de Jesus que nós carregamos. Amém? Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração, querido, em nome de Jesus. E até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí. Vamos ajudar a divulgar, vamos ajudar esse canal a crescer, para que mais e mais vidas possam também ouvir e se alimentar da palavra de Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Aí você vai estar sendo um instrumento, você vai estar me ajudando a propagar a palavra de Deus. Quando você compartilha, quando você mostra para as pessoas, olha, aqui tem mais uma palavra de Deus para o teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Deus abençoe.